E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Certo dia, depois de terminar a review de Backrooms, o Vitinho aqui foi jogar Team Fortress 2, então a internet do meu PC não funciona mais. Então sem muito o que fazer, eu fui procurar algumas coisas pra assistir no YouTube relacionada a FNAF, já que eu tô com bastante saudade de FNAF. Até que então achei um canal magnífico que faz animações de FNAF no estilo Found Footage, assim como Backrooms. E como eu tô no hype pra Backrooms, eu decidi assistir. E meus amigos, que cinema! Vocês já tentaram imaginar como seria um guarda noturno gravando todos os acontecimentos que rolam com ele na pizzaria de FNAF? Pois então, o canal Valox imaginou. Ai Vitor, mas você vai fazer análise de VHS? O VHS que tá batido e já tá... ninguém aguenta mais. Calma. É um VHS bom, mas antes de qualquer coisa, sente-se e aproveite esse vídeo que vai ser bem divertido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos fãs de FNAF. Oh, que saudade de falar isso. E agora sim, bora pro vídeo. Valox, um canal dedicado a fazer animações de Found Footage e VHS, muito inspirados em Backrooms, que inclusive tem vídeo de Backrooms no canal dele. Mas o que chama atenção pra mim é as animações dele relacionadas a FNAF. E olha, não é pouco não. O canal dele é uma extensa galeria de animações de VHS, de FNAF, de Backrooms e por aí vai. Ele tem até uma série completa de FNAF chamada The Return to Freddy's, mano, que, é vários episódios e todos compilados dá mais de 1 hora. Mas isso é assunto pra outro vídeo. E bom, como eu tô sem internet pra fazer uma review de uma fangame por enquanto, porque tem algumas fangames de celular, mas isso fica pra outro assunto, eu resolvi trazer uma review de umas animações desse canal que é sensacional. Eu amei, muito bem feito e muito perfeito. E fica aqui também como uma divulgação, né? Uma divulgação de um canal que vocês provavelmente não conheciam, mas agora vão conhecer de pertinho. Enfim, o canal dele tem várias e várias animações, que tipo, não dá pra cobrir tudo, então eu queria pegar algumas que me chamou a atenção e eu achei muito bem feitas mesmo. E então fazer um resumão aqui com vocês, pra depois vocês passarem lá no canal original e dar mais uma olhada, digamos assim, completa. Mas enfim, chega de enrolação e vamos nessa. A primeira animação que eu queria mostrar pra vocês é essa daqui. O primeiro se chama Apenas Fred e é uma animação VHS estilo Backrooms, em que você encontra uma filmagem feita por uma câmera antiga. E aqui a gente já começa com um guarda noturno trabalhando aqui, bem desesperado. Então decide ligar a luz do corredor para ver se tem alguma coisa chegando, quando de repente... se eu fosse ele, eu rezava agora. Então, para não passar perto dos bonecos lá no salão, ele decide cortar caminho pelo duto. Então é óbvio que nada vai acontecer. Desculpa pelo susto. Então, ele finalmente sai pelo banheiro, quando, do nada... Oh my God! Aí, mano, aí já era. Então ele corre pela sua vida e decide chegar no salão, o lugar que ele tava tanto evitando, até que o Fred o encontra. Bom, parecia estar tudo perdido aqui e que o nosso personagem, bom, ia de F quando isso aqui acontece. Eu acho que essa é a definição mais fiel de salvo pelo gongo, porque ele realmente foi salvo pelo gongo. E então o vídeo acaba. Bom, o vídeo foi só isso mesmo, mas já foi uma empolgação interessante do que tá por vir, hein? E como vocês puderam ver, a animação é bem realista e muito bem feita. Olha só como... mano, magnífico. Esse não tem tanta lore por trás, então não tem muito o que explicar. Mas vamos para esse vídeo aqui que é...
Esse aqui, com o nome de Noite 2, nós vamos acompanhar a Noite 2 de um guarda noturno. Vamos lá, esse no maior estilo Secret of the Mime, que o nosso personagem vem chegando de carro até a pizzaria. E olha, mano, que cenário bem feito, hein? Eu vou aplaudir de pé isso aqui. Tipo, no momento que eu tô gravando esse áudio aqui, tá de noite e tá chovendo. E o aspecto dessa gravação aqui, dessa animação, é de noite e com chuva. Então me deu um cagacinho aqui. Adentrando no lugar, bom, é aquele clichêzão de sempre, escuro pra caramba e muito medo. Então, adentrando mais no local, ele acaba encontrando os nossos queridos amigos, com uma aura bem macabra. Então ele finalmente acha a caixa de energia e faça-se a luz. Então ele acaba em um lugar que parece muito uma cozinha, onde ficam os funcionários para intervalo, e parece muito uma sessão das Backrooms. Sabemos sua inspiração, meu querido. E acaba chegando na sessão de arcades, e de novo, mano, isso tá muito bem feito. Isso poderia muito bem ser um jogo. O cenário tá muito bem feito. Então ele passa pela Prize Corner e finalmente chega no seu escritório. Porém, antes que ele pudesse fazer alguma coisa... Nossa senhora, que cara cagado de urubu, mano. Então ele começa a sua gameplay de FNAF, classicona de olhar as câmeras. Então ele acaba ouvindo barulho do lado de fora e decide investigar, pois ele é um guarda noturno, ele tem que ir lá, é obrigação dele. Pois se fosse eu já teria picado a mula faz tempo. Então ele acaba entrando no lugar que ouviu o barulho e era nada mais nada menos que a cozinha. E quem fica na cozinha, vocês se perguntam? Exatamente, a Chiquinha. Cagão de medo, ele decide voltar pro escritório. Eu não julgo, eu faria o mesmo. E ele tá tão nervoso que decide ligar o ventilador. Deve ter um calor do caramba lá dentro. Até que então ele tem uma mensagem no telefone e é só o Scott falando. Beleza. Até que então, depois de um bom tempo, ele acaba vendo o Bonnie no corredor. Meu Deus, foda. Porém, antes que ele pudesse fechar a porta, o vídeo acaba. Poxa, não teve nem um jumpscarezinho. Ah, mano, eu ajudo vocês, vai. Bom, enfim, esses vídeos foram só pra aquecer. Agora eu quero mostrar pra vocês esses que tem um pouquinho de lore. Vamos lá. Esse vídeo aqui é chamado de Give Life, ou Dê a Vida, e na thumb tem a Puppet, e vocês sabem muito bem o que isso significa. Vamos lá, o vídeo começa com uma guarda noturna tentando falar no telefone, porém sem sucesso. Então ela acaba ouvindo uns barulhos estranhos do depósito e decide investigar. Ela pergunta se é o Henry, e eu não sei se ela tá falando do mesmo Henry que eu tô pensando, mas vamos acreditar que é sim. Clichê, né, mano? Já é a terceira vez que a luz acaba. Ô, bichinho azarado esses personagens, hein? Indo até o banheiro, ela encontra uma porta que vai até o depósito. E então, ela encontra isso. E então cortamos para um vídeo de denúncia da própria Fazbear. Meu Deus, que bizarro. E aqui conta a história do Missing Children Incident, de outra perspectiva. E o Missing Children Incident, para quem não sabe, é basicamente o ocorrido em que as 5 crianças que conhecemos no FNAF 1 foram sequestradas pelo William Afton, finalizadas e colocadas dentro dos trajes dos animatrônicos. Então nós vemos algumas crianças se divertindo com os animatrônicos, até aí tudo bem, quando nós vemos o coelho amarelo atraindo elas pro depósito. Pois é, não sei se vocês repararam, porque eu não disse nada até aqui, mas essas séries de VHS são basicamente inspiradas nos filmes de FNAF, e eu acho isso magnífico, porque eu gosto dos filmes de FNAF. Me desculpa, gente, mas eu gosto dos filmes de FNAF. Tem uma estética muito maneira, e o cara replicar isso para as animações dele é sensacional. Agora, como ninguém ali no salão, cheio de gente, não viu o William sequestrando uma criança que precisaram ver através de uma câmera, aí essa pergunta nós nunca vamos ter uma resposta. Então do nada acontece uma briga entre os adolescentes, eu acho. Não entendi essa parte. Então cortamos para 2 crianças conversando e o William Afton acaba traindo elas para a sala.
Vocês viram isso? Eu juro pra vocês que eu tava assistindo isso de madrugada e quando essa coisa apareceu do nada no canto do vídeo, eu simplesmente gelou minha espinha. Vai assustar o cão, Cassidy, na moral. Então cortamos pra pizzaria de madrugada, que não tem mais nenhum cliente, quando do nada, William Afton decide sair de lá. E dados os horários do tempo que tá passando aí na tela, bom, o William ficou o dia todo com as crianças naquela sala. E, bom, o que aconteceu com elas? O suspeito saiu daquela sala segura depois que o prédio fechou. Não demorou muito para aquelas crianças serem dadas como desaparecidas. Logo depois, os clientes começaram a reclamar de odores desagradáveis vindo dos adorados animatrônicos mascotes, causando problemas para a empresa com o departamento de saúde. A polícia só foi contratada alguns dias depois, quando os pais relataram ter notado que pareciam ter manchas de sangue e muco ao redor dos olhos e boca dos mascotes. As crianças desaparecidas foram infelizmente encontradas finalizadas, estufadas dentro dos corpos dos animatrônicos, presumidamente para escondê-las. Então o vídeo nos mostra todas as vítimas do William Afton dentro dos bonecos: Gabriel, Fritz, Suzy, Cassidy, que aqui é representado por um menino, e Jeremy, de forma bem gráfica até, mas pelo menos está censurado. Então nós vemos mensagens tanto do William quanto do Henry. William dizendo que seria melhor tirar os corpos dali pra não manchar a imagem da empresa ou causar alarde. Que cínico do caralho. E o Henry diz que as fantasias só precisam ser lavadas pra ficar novas em folha novamente. Ok, o melhor pra mim seria trocar tudo, refazer tudo do zero, porque eu não ia me sentir confortável com sangue de criança nos trajes dos meus bonecos, mas tudo bem. Se o Henry se sente confortável com isso, quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Então nós vemos os túmulos das crianças dos 5 animatrônicos principais e da Puppet bem lá no fundo. Pois se vocês não lembram, bom, a Puppet tava no vídeo, ela tava lá no começo, lembra? E então o vídeo, felizmente, acaba. Bom, o que foi tudo isso? Bom, basicamente aqui nós acompanhamos uma coisa que não foi muito bem explorada nos jogos, em que eles encontram o suspeito, mas não sabem quem é, né? Quem é o William Afton. Afinal, lá no primeiro jogo, eles conseguem prender um suspeito, e era o William, inclusive, mas ele foi solto sem nenhuma prova. E imitando 100% o visual do filme, nós vemos aqui o Valax mostrando como foi o MCI, né? De forma um pouquinho mais gráfica, mas não muito pesada. E eu gostei desse estilo de VHS, é bem diferente, bem melhor dos VHS que a gente tá acostumado a ver que vira meme por aí. Mas enfim, o próximo vídeo eu considero continuação desse aqui, que é... No vídeo The Yellow Bear, nós acompanhamos o investigador paranormal tentando contatar os espíritos das crianças que estão presas na pizzaria da Fazbear. E de início, o nosso personagem ele diz que não acreditava nessas coisas, mas agora que precisa fazer isso. Ele disse que teve que tirar os corpos dali porque senão ia manchar o nome da empresa. Olha que empresa safada. E ele acredita fortemente que ele fez isso. Quem é ele? Muito provavelmente William Afton. Então ele decide usar aquelas máquinas detectoras de espírito e tentar contatar com eles para ver se eles respondem, né? Quem foi que finalizou eles? Mas sem sucesso, acaba tocando só uma música ali na rádio. Bom, talvez não seja tão sem sucesso assim, porque os bonecos abriram os olhos. Eu ia embora de medo na hora. Então ele acaba ouvindo barulho e acaba encontrando nada mais nada menos que o nosso querido Goldão sentadão ali. E com o visual do filme ainda, hein? Esse cara sabe como fazer um design bom, hein? Porque esse é o melhor Golden Freddy da mídia ever. Is there anyone in the room with me? Hello? Hello? Whoa, that was very clear. Então ele consegue contato com o Cassidy e ele já vai direto ao ponto. Cassidy decide perguntar o que você quer aqui, afinal, o que ele quer ali mesmo, né? E ele responde que só quer ajudar, afinal, bom, ele quer saber quem finalizou essas crianças. Ele provavelmente é um investigador de polícia também. Could you please tell me your name? Cassidy. Então ele decide perguntar pro Cassidy se ele lembra de alguma coisa antes de ir parar ali. E o Cassidy só responde assassino. What's the last thing you remember? I'm
so sorry. Bom, como vocês puderam ver, Cassidy não é muito de responder as coisas. Na verdade, ele mal responde direito. Então parece que Cassidy não quer mais a companhia do cara e manda ele ir embora. E o nosso investigador acaba ficando bem nervoso com isso. Look, I get it's hard, but I need answers. You know what? Fine. Listen, we have footage on my cameras of a yellow bunny luring you all to the back room where you were murdered in cold blood, and we already have a suspect behind bars that I'm not buying. So I'm gonna ask you one more time. Who was your killer? Because I need to know right now. Whoa! Calm down. Eu acho que no pior das hipóteses você não deve xingar um fantasma. E o vídeo infelizmente acaba, mas eu acho que o nosso investigador foi dessa pra melhor, então F no chat. Mas o que eu gostei nesse vídeo é que é bem interessante, porque é bem difícil ver investigadores paranormais em FNAF. Nós vemos apenas nos FNAF 2, né, que tem a trupe dos adolescentes e eles morrem no final. Mas que dá uma curiosidade de saber se as crianças realmente contatariam os investigadores, né, dá. E como sempre, a animação muito bem feita e o visual do filme, né, do filme de FNAF, melhora mais ainda. Agora vamos pro último vídeo, que é um dos meus mais favoritos desse canal, que é... E agora vamos pra cereja do bolo, porque esse aqui é simplesmente o meu vídeo favorito desse canal até o momento. E o nome do vídeo é Grande Reabertura, e então vamos nessa. O vídeo começa com uma moça entrando na nova Fred Fazbear's Pizza Place, que é a pizzaria dos toys. E ela começa dizendo que é o primeiro dia de trabalho dela, ou seja, ela tá muito animada pra isso. E aqui tá um dos motivos de eu gostar muito desse vídeo, porque a réplica da pizzaria é imitando perfeitamente, mais uma vez, o filme de FNAF. Meu Deus, que maravilha. Apesar que os toys têm uma diferença um pouquinho peculiar, porque a Toy Chica, ela usa agora uma bermuda. Se vestiu agora, minha querida. E então a nossa queridíssima personagem decide procurar seu escritório, quando, do nada... os bichos todo curiosamente com o visual do primeiro filme, porque esse vídeo foi lançado na época que muita gente pensou que os Withered seriam com o visual do primeiro filme. Enfim, olhando os bonecos de perto, do nada... Pois é, já ficou recorrente nos vídeos do Valox, tudo tem que acabar a luz do nada. E tudo no escuro fica com um ar de Backrooms, obviamente, muito assustador e muito bizarro. Até que então, finalmente, a nossa personagem encontra o seu escritório. Olha que beleza, tem carinha de escritório mesmo, hein? Mais uma vez pagando pau, eu queria ver muito um jogo com esse estilo, com esse gráfico, enfim. Sentando no seu banquinho de boa no escritório, acontece isso. Scott de novo sendo inconveniente, toda hora ligando, cara. Para de ligar, cara. Porém, antes que ela pudesse ficar de boa, o Bonnie sai do palco e ela entra em desespero. E não demora muito pra Chica sumir também, quando, do nada... E não tem nada a ver com o assunto, mas eu queria elogiar muito a dublagem dessa pessoa, que tá aqui nos comentários do vídeo original. Atuação belíssima. Porém, ela acaba se escondendo no depósito da Parts and Services. Eu acho que isso não foi uma boa ideia. Puta que pariu. Então a nossa personagem acorda em uma cadeira com algo na frente dela, parecendo a cabeça de um Fred cheio de serras elétricas. Quem assistiu o filme tá ligado. Então, infelizmente, a nossa personagem não tem muito o que fazer e acaba indo com Deus. Então descobrimos o nome da nossa personagem, que se chama Jay Everly, e ela, bom,
foi com Deus nessa mesmo. E a polícia começou a investigação dessa guarda noturna que sumiu do nada. A gente sabe que não foi do nada, porém conseguiram encontrar o corpo dela dentro de um traje de Fred roxo. Mais uma referência ao filme de FNAF. Então o vídeo acaba do nada. Exatamente. Amigos, e esse foi a saga de animações do canal Valox. Animações muito bem feitas e um VHS que faz sentido e é bem realista. Não é um VHS que força a barra pra fazer um gore pesadíssimo só pra atrair cliques na internet e chocar. Não é não, William? Enfim, não se esqueçam de passar no canal original, a animação é muito bem feita e vocês assistindo na íntegra é muito melhor e vocês não vão se arrepender. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, hypar o vídeo e compartilhar pro seu amigo que quer conhecer um novo canal de animação aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um beijo, tchau, tchau.